Bom, muito obrigado por estarem aqui em plena uma sexta-feira de happy hour, um happy hour aqui embaixo acontecendo, Black Dog ali na frente, cerveja rolando, mas vocês estão aqui, isso mostra realmente o interesse, isso é muito bom, é muito gratificante, valeu mesmo. Agradecer a DataSite por estar alocando espaço, trazendo a oportunidade de a gente vir aqui para palestrar para vocês, disseminar um pouco mais de conhecimento. Hoje eu vou falar sobre SQL OS, tá? É muito mais teórico do que prático. A gente não tem a interação total junto com essa parte do SQL. A gente mexe muito na parte de query, trabalha com tuning, faz performance, mexe com a disponibilidade, mas este cara aqui a gente não coloca a mão diretamente, mas o hardware que a gente escolhe, o sistema operacional onde está instalado, influencia diretamente ele, e ele, por sua vez, o que o SQL vai fazer ou deixar de fazer para a gente, no melhor ou pior desempenho. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Leca, meu Twitter, se alguém quiser procurar pela internet, é leca.com.br. De vez em quando eu lembro de colocar alguma coisa lá no blog, mas ando meio parado. Sou Microsoft Certified Master e Solutions Master, uma certificação bem antiga da Microsoft, muito pouca gente tem, então acho legal, só eu e mais um cara aqui no Brasil, então é da hora daquela esnobada na galera. A nossa agenda para hoje é basicamente isso, se eu conseguir acabar antes do horário. Não tem demo, então não se preocupem. Tá, então, talvez eu consiga acabar. Pelo menos não tenho nada para quebrar dessa vez. Só uma pergunta antes de começar com tudo. O que vocês acham melhor? Uma máquina, um socket, um único processador com 16 núcleos ou 2 processadores com 8 núcleos? Isso visa mais a realidade de vocês, que vocês podem ter. Quem acha que é um com 16? Quem acha que são 2 com 8? Legal. Por quê? Oi? Numa. Mas a gente eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas numa Node. Vamos lá. Eu estou sem mouse, então vou ter que ficar aqui do ladinho do teclado. Bom, todo mundo sabe o que é um processo. Processo é aquela coisinha na hora que você abre o Task Manager e vê lá o carinha sendo executado. O processo, não executa nada. Ele só é um cara que tem algum apontamento de o que recurso, exatamente o que aquele processo vai executar. O SQL é um processo que depende do sistema operacional. Não importa se é no Linux ou no Windows, ele vai avisar para o sistema operacional que ele precisa de um certo endereçamento para começar a trabalhar e vai começar a chamar os amiguinhos dele, que são as threads. As threads que vão começar a solicitar informações para o sistema operacional e vão pedir, olha, eu preciso de disco, eu preciso de memória, eu preciso também de placa de rede. Tudo isso focado sempre com o processador. Ele fala com a thread vai falar com o processo vai falar com o seu operacional, processador. O processador decide como é que aquilo vai trabalhar, qual o endereçamento da memória, qual é o recurso que aquela thread vai ter acesso. Se ele se negar a entregar, pode acontecer se negar a entregar, o SQL pode solicitar novamente, ou ele começa a apresentar erro para a gente. É um disco que começa a dar uma latência estranha, sem sentido, começa a dar latência de 12, 15 segundos, dá timeout, mas ele abriu a requisição está aberta, mas o sistema operacional ficou sob pressão, não deu tempo de responder para a thread, ele matou a thread por timeout, mas ele esqueceu a thread não falou com o processo ficou esperando, e aí solicita de novo para tentar mais uma vez. Isso acontece muito com erros 834 e 835 do SQL Server. Ele solicita disco, o disco não responde, aí ele solicita disco de novo, aí o disco responde. Você tem um I/O com uma performance muito baixa. Sempre que você inicializar um processo no sistema operacional, tanto na questão do SQL Server ou qualquer outro recurso que você vai utilizar, o primeiro processador que vai ser atacado é o processador 0. Não importa quantos processadores tenham na máquina, o primeiro processador que aparecer no Task Manager é o processador que vai ser atacado. Ele que vai começar a distribuir para os outros processadores aonde vai continuar a thread. Quando você vê o seu sistema com alto consumo no único processador e o 0, com certeza a sua máquina está sofrendo pressão. Por mais que os outros não estejam
um alto processamento, mas aquele cara tá, então sua máquina vai sofrer. Pode ser N coisas. A melhor forma de descobrir o que é atachar um debug processor e identificar o que está rodando nele. O InDBG você consegue fazer uma análise mais prática disso e tem um monte de tutorial na internet explicando como faz. Para vocês terem uma ideia, a sua placa de rede, por padrão, só usa o processador 0 para trabalhar toda a pilha TCP. Então, se você tiver uma demanda muito forte de falha de pacote, o processador 0 vai trabalhar isso e ele vai começar a negar requisições para o restante dos processos. Existem várias documentações, para cada fabricante de hardware tem as suas requisições lá, que informam como, em que parte de chave de registro você pode trocar isso e distribuir isso para mais processadores. Mas é individual para cada recurso que você tem. O SQL também tem uma trace flag que você fala para ele, use qualquer um além do processador 0. Acho que eu fui muito para frente. Bom, a gente tem aqui o processador vira a CPU, depois vira o socket. Quando você abre o Task Manager, você vê quantos sockets, que é o cartucho do processador. Todas essas informações são baseadas em Intel, tá? Não tenho essas informações específicas que a gente vai chegar mais para frente sobre a AMD. A AMD é muito fraca em questão de documentação online e o suporte deles não ajuda. A Intel, pelo contrário, dá muita informação e até informações internas de como funciona a parte de pulso elétrico do processador. Então tudo isso que a gente vai ver é baseado em processador plataforma Intel. Quando você tem um cartucho, então a gente está falando do processador físico, o socket, servidor costuma ter mais que um processador. Na maior parte das máquinas, servidor de verdade, não aquele que você compra no Santa Efigênia. Você vai lá e você tem pelo menos mais de um socket dentro da sua máquina. Esses sockets, por sua vez, tem uma quantidade X de cores. Quem é muito antigo, lembra que para você ter 2 processadores na máquina, você obrigatoriamente precisava ter 2 processadores. Aqueles Intel Pentium 3 e o Pentium que veio depois disso. O AMD K62500, daí para frente. Já os novos processadores, você tem um único processador. Dentro desse processador você tem socket, que é uma subdivisão. E dentro do socket você vai ter o processador lógico, que basicamente é quase que uma multiplicação. Se você tem um, você vai ter 2, no mínimo 2, ou multiplicadores de 2, e dali para frente você vai multiplicando mais além disso. Nos processadores lógicos você tem a questão do hyperthreading. Para o SQL Server, tanto faz, você vai ser tributado de qualquer jeito na quantidade de processadores lógicos que forem contemplados na sua licença. Então, se você tiver uma licença para 32 processadores, mas a minha máquina é uma Dell, eu vou lá habilitar na BIOS a opção do hyperthreading para ficar com 64. Se sua licença for de 32 processadores, o SQL só vai usar 32 processadores. Existe vantagem do hyperthreading? Existe vantagem do hyperthreading. Você aumenta entre 20% e 40% de processador. Vale a pena. Só que ele tem um drawback. A frequência da sua memória RAM diminui. Hoje você está usando memória RAM de 2.333 MHz, ela vai cair para 1.666 MHz. Precisa ver a especificação do seu servidor, porque ele precisa garantir a integridade do acesso, que a gente vai mostrar mais ali para frente, do endereçamento do que aquele core vai poder colocar naquele bloco de memória. Para garantir que você já tem mais processador, ele vai ter que garantir que aquela memória é um pouco mais lenta para poder dar throughput para ele. Não tem o que fazer, isso é uma limitação do hyperthreading. O AMD, nesse caso, é exatamente a mesma coisa. Só a quantidade de processadores pode aumentar mais do que a Intel com essa linha nova de processadores. Então aí a gente tem o NUMA Node, que é o agrupamento dos processadores lógicos que você vai ter da estrutura do seu processador. Se você tiver um hardware extremamente parrudo, mais de 64 processadores, então você vai ter um NUMA Group. Que aí o sistema operacional começa a sublocar grupos de 64 processadores para atender demandas específicas e trabalhar com round robin de processamento. É extremamente difícil encontrar máquinas com mais de 64 processadores. A gente tem alguns casos, um ou outro por aí, mas é interessante. Se alguém quiser mais informações sobre a questão de processadores, eu recomendo a leitura desse documento da Microsoft. Ele é bem legal. O QR Code está aqui, se alguém já quiser bater a foto.
Tudo isso que eu falei com muito mais detalhe e só que é voltado para o sistema operacional. Essa parte é SO. Se o SO reconheceu, o SQL vai usar. Se o SO der problema, o SQL vai para o saco e vai dar a tela azul, aí vai todo mundo ficar chateado. Uma versão mais gráfica do que eu falei. Sem ser o NUMA, qual a outra opção que a gente tem de processamento? Que é bem raro de encontrar, são casos basicamente de supercomputadores, que é o SMP. Você pode comprar servidor com SMP, placa SMP? Pode. É difícil? É. Casos bem específicos podem utilizar isso aqui. Ele dá prioridade para processamento, você vai ter um throughput de processamento consideravelmente maior, só que o custo para esse equipamento, a gente está falando na casa de 1 milhão para cima. A placa-mãe é diferente, a linha de processador, no caso da Intel, é diferente. Qual é a grande vantagem deste cara? Isso aqui é um esboço bem simples, você vai ter os seus processadores físicos, eles vão acessar aquele cache L2, L3, que vai ter um sistema de barramento que vai ter o acesso à memória. O processamento vai ser rápido. Ele vai falar para o seu processo, sua aplicação para o seu processador, sua thread, trabalhar de uma forma rápida. Só que a alocação de memória vai ser um pouquinho mais complicada. Porque cada um desses caras vai querer arranjar espaço reservado na memória para poder alocar ao que ele está processando. Só que é uma memória só, é um banco de memória só. Numa versão um pouco mais complexa, é isso aqui. Isso aqui, se você olhar essa placa aqui, ó. Isso é uma placa SMP. Você vai ter os seus bancos de memória, que nesse caso, obviamente, de processador, são 4, mas isso aqui podem chegar até 8. E os 2 controladores de cache e só banco de memória. Esses bancos de memória servem esses 2 caras, que aí fica essa separação, e todas as requisições vão passar por um dos 2 e vai chegar aqui. Como você vai ter que passar por esse cara daqui, você vai ter que pagar o custo disso. Estamos falando no fluxo elétrico. É extremamente rápido. Mas, se você comparar com o NUMA, é lento. É basicamente muito mais rápido que uma piscada de olho, é muito mais rápido que a query mais rápida que você tem. É nanosegundo essa estrutura. Só que melhor processamento, pior alocação de memória. Você precisa preencher de 1 para 1. Você tem 2 pentes aqui, 2 pentes embaixo. É proporcional. Memória para isso é cara, porque ela tem que tentar ser rápido o suficiente, o que acaba não sendo, porque as memórias disso são na base de R$36 mil cada pente de memória. Então não é para qualquer um. É um pouquinho complicado essa arquitetura. Dell, IBM, HP tem isso, Fujitsu também tem isso. Santa Efigênia você não encontra. Já tem casos da gente pegar servidor e na hora que você dá uma olhada, não é um servidor, é o desktop. Que o cara montou onde? Com que dinheiro que tinha? Um hardware na Santa Efigênia. E para ele é um servidor, para a necessidade dele quebra o galho. Aí você começa a mostrar hardware de verdade, a brincadeira começa a se tornar mais interessante. Só que não é todo mundo que tem dinheiro para comprar servidor de verdade. Então o cara faz com o que tem, a gente dá suporte com o que tem. O amigo direto dele, que é o que todo mundo acaba tendo na maior parte das máquinas, que é o NUMA. Nosso amiguinho NUMA, cada processador tem o seu banco de memória separado. Então ele vai arquitetar toda a necessidade de alocar espaço para poder processar o que você está pedindo, para garantir o desempenho em cima de um banco de memória específico para ele. Legal, isso é bom, isso é rápido. Você pega um pouquinho ali em um outro fator que eu já vou mostrar, que é a alocação de... Se um processador precisar de mais memória e não tiver no banco dele, como isso vai acabar sofrendo, como se você vai sentir isso no SQL. No outro caso, você sente no SQL? Sente. Você não vai conseguir instalar o SQL naquele negócio? Consegue, sem problema nenhum. Você vai lá, é a mesma licença, instala. Quem controla o acesso é o sistema operacional, então basicamente tanto faz. Se você tiver um processamento pesado que usa muita memória, você vai sentir aquelas páginas vindo lento, aquele tempo de resposta que você testa na sua máquina, poxa, aqui está rápido, ali está uma carroça.
dá para sentir esse tipo de diferença. Já neste cara, é bem pouco provável. Ficou um pouquinho pequenininho, mas o próximo gráfico já fica mais legal. Você tem um chip, o chip vai ter o core, você tem um acesso na memória, o controlador de acesso. Esse cara ele não controla só a RAM, ele vai controlar toda a estrutura de I/O. E ele tem um SMP para falar com o próximo cara. A arquitetura entre eles é SMP, porque visa melhorar a velocidade de processamento, e todo o resto é NUMA. Numa versão mais legal, a gente tem isso daqui. Isso dentro de um processador. Como é que ele vai funcionar? Vocês estão percebendo que isso daqui é um carrossel, certo? Tudo tem que dar uma volta. A arquitetura do NUMA é basicamente isso. Você tem um recurso, o recurso vai ser desprendido de um lado, vai passar por um outro, mas se ele precisar chegar aqui e está aqui, ele vai pegar o menor caminho, mas ele sempre vai seguir isso, ele nunca cruza. Não cruzava até a Intel lançar uma versão nova de placa-mãe processador. Uma versão mais bonitinha. Normalmente a gente tem exatamente isso daqui. Uma máquina com 2 processadores. Essa aqui é a linha Skylake, que é o gráfico que a gente tem mais recente da arquitetura da Intel. Se você trabalhar com mais que 2 processadores, você tem isso. Que é o que a maior parte das pessoas, a maior parte das empresas costumam ter em casa para poder utilizar tranquilamente. Você tem uma solicitação aqui, ela está ocupando espaço em memória, ela precisa de mais memória. O que ela vai fazer? Ela vai perguntar quem tem e vai pegar o menor caminho para chegar na solicitação de um lado para o outro. Alguém está vendo algum problema nisso? É rápido. É ponto de eletricidade, basicamente. É o sistema operacional mandando pulso elétrico e alocando a página que você quer do jeito que você precisa. Só que se você está no processador 0, lembrando que tudo acontece no processador 0, e você precisa no processador 2, ele vem para cá, depois vem para cá. Até o ano passado, mais ou menos, era assim que funcionava. Você vai ter que pagar o custo de ter que vir fazer um pulso elétrico para cá, e esse pulso elétrico ser redirecionado para cá. Quem redireciona para cá? Este cara. Se acontecer qualquer coisa estranha, que é um processamento mais elevado, que interrompa algum tempo de resposta de RQ, esse cara vai ficar um pouco mais lento, essa requisição vai demorar para chegar. A placa Intel, a AMD nesse caso, também entende que se der alguma oscilação, que ele fica analisando o circuito elétrico, se der alguma oscilação na camada elétrica, ele tenta ser uma segunda medida. Mas é ou um ou outro caminho. Ele nunca estabelece os dois ao mesmo tempo porque é desperdício elétrico. A Intel, para resolver isso, lançou uma versão nova de Platinum para a versão nova do Core e dos Xeons, que agora cruza. Só o processador Intel Platinum, um socket, para isso a gente está falando em 50 mil reais. A placa-mãe para esse cara não vai por menos de 200 conto. A placa-mãe. Você precisa, para essa estrutura funcionar, no mínimo 2 processadores. É para qualquer um, certo? Dinheiro de pinga. O que eles garantem? A Intel tem documentado que eles garantem 40% melhor de performance no SQL Server se você usar isso aqui. Não importa seu workload, eles batem o martelo 40% melhor. Não aquela query porca, nojenta que você tem lá que você já sabe que vai ser ruim, mas a questão do acesso ao processamento e acesso à memória, ele te garante que aquilo vai ficar mais rápido. Você tem outros fatores que vão influenciar tudo isso. O storage ruim, aquela placa de rede zoada, querer sua interface de rede de 10 gigabits, 10 megabits. Na parte de processamento e memória, é isso aqui. Para identificar uma placa-mãe que tenha NUMA, ela é assim. Cartucho, memória. Cartucho, memória. Cartucho, memória, cartucho, memória. Se você abrir lá o seu Dell, que você tem lá em casa, o seu HP, é isso aqui que você vai encontrar. Que aí a placa-mãe que eles usam, a maior parte delas é a Intel. Então, é essa cara basicamente que você encontra. A AMD está usando a Gigabit para fazer placa-mãe para alguns modelos de servidores. É uma estrutura parecida com essa. Mas é basicamente isso. Obrigatoriamente, nesse ambiente, se você não tiver com esses processadores novos, você consegue usar um só.
Se você tiver dois, o banco de memória também tem que ser impar. Então, se tem dois processadores, a memória tem que ser impar, é aquelas ECC registráveis, são mais caras. Estamos falando de servidor, não de desktop. Se vocês quiserem, este manual de optimização da Intel vale a pena ler, é grande, tranquilamente passa de umas 600 páginas, mas ele explica muita coisa que você pode tunar no seu sistema operacional para fazer o seu SO ser mais rápido. Ah, Leca, mas eu não estou nem aí, eu uso virtualização. Estou de boa, sem crise. Se você é o dono do virtualizador, se você é o host do seu hypervisor, VMware ou Hyper-V, dá uma lida de qualquer jeito. E o que você fizer para a sua máquina, onde está rodando o seu virtualizador, vai influenciar diretamente a sua máquina virtual. Se vocês hospedam na nuvem, vocês não têm muito o que fazer. Na nuvem você sempre vai ter só um socket com a quantidade de processadores que você pediu para comprar, lá que você reservou. É assim que a AWS entrega, é assim que o Azure entrega. Se não me engano, a AWS entrega com Zen Server. Se você pagar aquela versão bem mais cara, onde você tem um hypervisor seu, você pode configurar algumas coisas, mas você só vai ficar preso na questão do seu um único socket apresentado para a sua máquina virtual e a quantidade de processadores lógicos que vão estar lá dentro. Para o SQL, isso é ruim. O que o SQL faz que vale a pena? Por que ele gosta de NUMA? NUMA para ele é bom. Lembra? Você vai ter... Deixa eu só passar para cá. Essa aqui mesmo. No NUMA, você tem o SQL-OS. O SQL-OS vai fazer o trabalho de alocação de memória. Vai trabalhar com o seu operacional e vai alocar as requisições de memória. Você percebe a diferença na qualidade do processamento quando você tem um ambiente muito transacional. Quem aí já bateu mais de 1 milhão de inserts por minuto? Mais ou menos, né? Quando você começa a ter um volume de insert muito grande, o que acontece com o seu SQL? Você começa a ter bloqueio. Bloqueio na página. Essa página está onde? Está na memória. Você vai lá, dá um SP-Ruiz Active, DMExec Requests, você vai ter uma contenção de I/O. Como é que o SQL vai fazer? Como você resolve isso? Você pode particionar a tabela. Imagina que você está fazendo de um jeito mais legal, você não está usando em memory porque você não quer dar o braço a torcer para usar em memory. Você vai lá e particiona a tabela, faz um round robin em cima de alguns file groups e consegue fazer com que ele distribua a página em mais de um buffer, mais de uma alocação de NUMA, porque ele vai jogar isso para outro NUMA e vai garantir um bloco diferenciado para aquela página num particionamento diferente. Legal. Só que você vai chegar em um momento que você deu throughput nesse ponto e vai começar a sofrer com outro throughput, que ele vai começar a alocar o esquema. A sua tabela vai começar a ficar superaquecida, porque você está dando insert, só um insert. O que o SQL faz para garantir o insert? Lê o esquema da tabela, o metadado da tabela, garantir que as colunas que você está inserindo realmente existem, isso para todos os inserts. O metadado está aqui, está na memória. Só que você começou a sofrer, porque essa pequeno select que ele faz para ler esse metadado gera um pequeno bloqueio. Pro 2016 para frente, quando o SQL detecta que um metadado está sofrendo superaquecimento, ele pega o metadado da sua tabela ou do seu objeto e joga para o próximo NUMA. Você está no 0, ele coloca no 1. Continua superaquecendo. Isso a gente está falando de um throughput de alguns milhões de inserts. Você superou essa capacidade, chegou no 2 milhões de inserts, começou a detectar bloqueio de esquema de novo. Ele vai pegar isso e escala mais um. E escala mais um, até acabar. Aí chegou no final, você já está com mais de 4 milhões de inserts por segundo, já está a festa. Aí daí para frente você tem que ir para a memória mesmo, não tem o que fazer. Mas ele já é inteligente do vou paralelizar, vou particionar este cara. Faz sozinho, sem nenhuma interação. Eu não tenho 2014 e estou pegando esse problema. Eu não tenho 2016 e estou pegando esse problema. Só lamento. Migra para o 2016 que resolve. Ou, no caso do 2014, 2012, vai para o in-memory e sofra com o in-memory. A alocação do SMP,
que é o que a gente falou, que basicamente se você tiver na AWS é quase isso. Você tem a memória, o processador e você vai sofrer com o que está lá dentro. Quando você trabalha com alocação com SMP, você tem lá a sua thread feliz que ela vai entrar para fazer alguma coisa, ele faz round robin. Então, você está fazendo paralelismo na sua query. Processador X, o próximo da fila, o próximo. A thread começou aqui. Então, entrou uma outra solicitação que vai usar o processador. Vai para o processador, nesse caso aqui, vamos imaginar que é o processador B. O próximo vai para o C. E assim sucessivamente. Para ele, o que acontece? O processador onde ele começou a thread é o processador que pode finalizar a thread. Qual o problema disso? Em alguns momentos você vai ter um braço curto e um braço longo. Alguém vai ter começado mais processo, porque vai dando round robin, e vai ter finalizado em outros ainda estão fazendo coisa, outros já acabaram. Você não tem muito como controlar isso. Já na questão do NUMA, é quase a mesma coisa, só que aí ele começa a mandar para o outro socket. O outro socket, como tem o acesso à memória, começa a trabalhar um pouco mais rápido, menos processadores, às vezes depende da placa que você escolheu, o processador que você escolheu. Numa visão geral, a gente está olhando isso aqui. O SQLOS cuida dessa galera, das requisições que essa galera vai fazer na questão de memória, o buffer pool, toda a interação, uma camadinha bem legal. Se você pegar o WinDBG, você consegue gerar um dump e você consegue ver algumas informações de como ele está tratando. Ele joga um endereçamento para o sistema operacional, o sistema operacional vai lá para o processador, faz o que precisa fazer com algum outro recurso, traz de volta e você consegue acompanhar a ida e a volta. Se você usar o WinDBG para fazer isso, faça no seu ambiente em casa, não vai fazer isso na produção. Isso é um aviso sempre. Tudo que ele manda para o SO e fica esperando o SO trazer de volta. Ele abre uma fila e aguarda essa fila e fica olhando para ele. E aí, já acabou? E aí, já acabou? Mas você já acabou? O SO pode abortar a requisição e vai falar para ele, filho, perdeu, manda de novo, tenta de novamente. Tem dois modos de execução basicamente no SQL, através de thread ou de Fiber. Ninguém mais usa Fiber, do 2016 para frente está desabilitado. Se você vê algum ambiente que está com isso configurado, tem muita coisa no SQL que não está funcionando. CLR é uma coisa que não vai estar. Alguém aqui usa CLR? Bem feito. Pensa melhor na vida, tem outras profissões, é legal. Por que a Microsoft fez Fiber? Basicamente, para ganhar nas competições de TPC. Só isso. Isso aqui, ó. Você habilita Fiber, a gente não ficou muito legal, e Boost SQL Server Priority. Se você habilitar esses dois, esse de cima é a mesma coisa que você for no Task Manager, botão direito lá no processo e melhorar a propriedade. Você tem prioridade. Não façam isso. Deixa bem claro, não façam isso. Principalmente de baixo, não façam isso. Pode acontecer coisas muito estranhas no seu SQL, você não vai entender o que está acontecendo. Isso pode causar perda de dados. Eles só fizeram realmente para ganhar nas competições de TPC, porque o Oracle ganhava. Toda vez que comparava, o Oracle ganhava, porque o Oracle usava Fiber. Então aí a Microsoft, ok, tá bom, vamos lá, fizemos. Isso vem acompanhando desde a época do SQL 2005. Não dá mais, precisa de hardware específico para isso. E os problemas que você tem são muito consideráveis. Então, esquece a vida, tira isso fora, não deixe isso para o usuário, porque se o usuário olha, o usuário clica. Se o cara não lê o Books Online, vai lá, Boost Performance? Eu quero! Por que não, né? Legal, eu ainda vou no Task Manager e mando mais. Por que isso não é legal? Você está falando para o sistema operacional que aquele processo tem prioridade. Tudo no sistema operacional está lá por um motivo. Todas as requisições de IRQ que vocês solicitam para o processador têm os seus devidos pesos. Se você falar para o SO, esse processo tem prioridade, ele começa a passar por cima de outras coisas que são importantes. Qual é o processo no sistema operacional que é o mais importante de todos? Coisa idiota, mas é o mais importante. Data e hora.
Nada acontece para ele sem data e hora. Se a IRQ2, que é a que controla a data e hora, falhar por qualquer motivo, sua máquina desliga. Porque ele não tem como controlar absolutamente mais nada. Ele não sabe o que ele está fazendo. E ela é a menor thread de todo o sistema. Tem a thread 0, que é o boot em si, a thread 1, que é a BIOS, e a thread 2, que é a data e hora. Aí dali para frente, vai de acordo com o hardware e as coisas que você está empilhando em cima dele. No vislumbre. Como é que funciona a hierarquia? Se você olhar lá nos weights, se você encontrar SQL OS, sistema operacional, local node, depois scheduler, e aí task, que é a sua requisição mesmo, que está acontecendo lá, o que você está brincando. SQL OS é quem vai controlar, junto com o sistema operacional, vai te passar a informação do processador. Lembra lá do paralelismo, lá da outra palestra, que você fala, se você está, que vai só funcionar no processador 2 ou só no processador 5, você vai conseguir essas informações em cima do SQL-OS. Ele vai passar para o SQL, o weight de SQL-OS vai informar, olha, é isso aqui que está acontecendo e é neste processador. E prover as informações do hardware onde está instalado, e do sistema operacional onde está instalado o seu SQL. Se você der uma read error log, a informação que vai aparecer lá é a informação que esse cara conseguiu capturar. Você consegue enganar esse cara com um hypervisor. Você fala que eu estou no Hyper-V ou estou no VMware, você está enganando para ele, porque na realidade você está num outro sistema operacional mais abaixo, que é o virtualizador. O Node, que vai fazer o mapeamento da estrutura e falar quem vai fazer o que e aonde. E os schedulers. O scheduler vai trabalhar, pegar a requisição que você está pedindo, entender o que você vai estar solicitando, vai ver para o pessoal, para o SQL e falar, fulano está pedindo isso. O que eu faço? Ele vai trabalhar, vai trazer tudo isso de volta. Isso é um processo que acontece extremamente rápido. Vai trabalhar, vai começar a pilhar as suas requisições dentro da estrutura de processamento. Tudo que você solicitar para o sistema operacional, tudo que você solicitar para o SQL, processador, memória. Mas o meu SQL vai pegar do buffer. Processador, buffer, de volta para o SQL. Se não tiver processador, não tem nada. O padrão do SQL é afinidade 0. Ele, na hora que você instalou, next, finish, você não leu que você tinha que setar as configurações de TempDB. Ele vai pegar e, por padrão, vai usar todos os processadores que tiver disponíveis para ele, vírgula, até a questão da sua licença. Você comprou uma licença lá com a Microsoft de 32 processadores 664, ele vai usar todos até 32, até 16. Mas eu quero ir lá, vou dar propriedades lá do SQL e vou marcar para ele usar tudo. Pode marcar, não tem problema nenhum, ele não vai fazer. Ele vai do 0 até o 31, no caso de uma licença de 32, e acabou por aí. Putz, e agora? Fiz isso, eu não tenho mais como mudar, tem. Se você comprar uma licença de mais processadores, você roda o setup de novo e informa, não precisa nem restartar o SQL, ele já libera o restante dos processadores para você começar a trabalhar. E é nítido, você só vê ele pilhando 32 processadores agonizantes, migrando para 64. É uma coisa bonita de se ver. Essas coisas bonitas que a Microsoft faz pra gente, né? O sistema operacional decide basicamente onde é que a thread vai viver. Ela controla o fluxo da informação, então ela olha para o processador, processador 0, o que a gente faz com esse cara? Manda para o 5, manda para o 7. Essa decisão é muito importante, lembra? Numa, se ele falar que você está entrando no processador 8 e esse processador é no Numa 2, todos os seus outros processos, todas as suas outras threads que vão acontecer lá. Qual é o problema? Se você tiver uma solicitação que ocupe muita memória, ele vai dar preferência de utilização de memória daquele banco de memória que está atrelado para aquele Numa. Você está solicitando 100 megas de memória, ele não tem 100 megas de memória. Ele não aloca uma parte aqui, 50 megas, e outros 50 megas no próximo. Não faz isso. Ele vai pegar quem tem disponível que tenha 100 megas. Porque é mais rápido você ler 100 megas contínuos do que
ficar correndo de um lado para o outro. Ah, mas o processo está de um lado e a memória está alocada do outro? Pode acontecer sim, você não tem controle disso. Você consegue ver essa informação de como está a questão de páginas por memória naquela DMV que controla o Page Life? Na 2012 para frente aparecem mais agora os números. Page Life 001, 002, 003, nunca 004 e assim por diante. É o NUMA. É a memória, a página que está para aquele bloco, naquela memória em cima daquele socket. O que o seu sistema de monitoração acaba vendo? O que está vazio. Ele não olha o resto. O vazio deveria ser a média do que está acontecendo em relação às páginas mais antigas que estão jogadas, distribuídas para lá. Mas aí cada documentação que você pega na Microsoft diz uma coisa um pouquinho diferente, fica um pouco estranha a análise. A ideia é seguir com aquela ideia que o Fabiano falou. Começou a cair PLE, para e dá uma olhada. Pode acontecer de cair PLE num único processador, porque ele viu que ele dá para alocar o que ele precisa lá. Então ele vai derrubar um único buffer e vai tentar alocar a sua solicitação lá. Mas se a minha solicitação for maior do que a memória que eu tenho reservada para aquele NUMA, aí sim ele espalha. O hyperthreading que a gente falou, o SQL não entende o virtual processor, o logical processor que vai estar para ele, se ele é único ou se ele faz parte de um hyperthreading. O sistema operacional sabe. Para o SQL, a única coisa que importa é quem está pagando. Está pagando? Posso usar? Vou usar. Não está pagando? Só lamento. Vou usar o que tem. O SQL vê tudo. Vê tudo e ele vai interagir as solicitações como se fosse tudo, porque para ele é tudo. Ele não tem uma opçãozinha lá, não, isso aqui eu vou só para cá, eu só vou para lá. Tem uma coisa errada que as pessoas fazem na questão de afinidade, já peguei alguns casos. O fulano vai lá e fala, vou setar afinidade no SQL. Abre lá propriedades do lado do SQL, vai na opção de CPU e configura lá, eu só quero usar 1, 2, 3 e 4. Vai lá no Task Manager, vai no processo SQL, opção de afinidade, eu quero o 1, o 2, o 3 e o 4. Não façam isso. Você falar para o SQL uma coisa, ele vai entender aquilo, vai trabalhar junto com o SQLOS, vai solicitar para o sistema operacional, o sistema operacional vai pegar aquela informação e vai distribuir para os processadores ordenadamente do jeito que ele sabe fazer. Você falar para o sistema operacional, barra aquele cara e não deixe fazer, tem muitas outras coisas no SQL que não estão dentro do SQLOS. Então, processos, por exemplo, um CLR, não funciona por dentro do SQLOS, mas ele usa o processo do SQL. Então você está barrando outras atividades do SQL que vão demandar outros recursos que poderão ser espalhados, que às vezes não são necessidades de autoprocessamento, a ficarem afunilados em processadores que você setou no sistema operacional para ficar preso. Outra coisa, você restartou o SQL, ele zera tudo. Ele volta lá com configuração de afinidade para o sistema operacional, como tudo. Só dentro do SQL que ele sabe que lá tem lá no metadado dele, que ele só usa aqueles 4 que você pediu. O SQL Task, que é a sua última execução, aquela que você realmente utiliza, é aquela lá que computa o tempo. Tudo que acontece para trás vai somando o tempo naquele cara lá na frente, porque é o resultado final da brincadeira, que é o que você realmente vê, que é o que você realmente interage, que é você. E ela é abortável, óbvio, você pode ir lá e dar um kill na sua task. Já para trás você não consegue matar, só se você matar o processo do SQL. Um pouquinho mais de gerenciamento de memória. A memória ela tem 3 estados, tá? Que é a parte legal. O livre, se você abrir o Task Manager da sua máquina, for em Resource Monitor, você vai ver a alocação de memória. Ela reserva a memória para o processo, ou deixa livre, ou fica comitada porque está tendo algum processo de alocação para alguém que está utilizando para algum recurso. O SO é o único cara que gerencia a memória. Você não pode falar para ele, SQL, você está limitado a 4 GB de RAM. Não é
do 0 até 4 GB. O sistema operacional vai receber a informação do SQL que vai até 4 GB e ele decide que você vai ter 4 GB. Não são 4 GB contínuos, são 4 GB. Se você tiver um servidor que é utilizado para múltiplas coisas, você pode sofrer pressão de memória, porque as outras coisas estão no meio do caminho, sendo desalocadas, realocadas. O sistema operacional tem a capacidade de entender que se sair um bloco de alocação do meio, ele tentar pegar o que está mais para o final e tentar colocar para conseguir fazer uma leitura contínua. Só que como as requisições de memória são consideravelmente pesadas, tudo usa memória, dependendo da velocidade da sua memória, ele larga a mão. Eles não querem saber. É você, boa sorte e use o que tem aí. Um grande problema, você não configura o SQL para utilizar a memória máxima, você deixa na configuração default, que é aquele número estrondoso, e tem uma maquineta com 64 GB de RAM. A partir do momento que você solicitar mais coisa, ele não tem o que fazer, ele vai começar a arrancar da memória o que está mais antigo, ou vai começar a paginar. Ninguém gosta de paginar coisa. Para o 2016, a Microsoft não recomenda mais colocar lock pages in memory. Para as versões anteriores, existe uma opção nas configurações de política de segurança do sistema operacional que é o lock pages in memory. O que tiver em RAM do buffer pool e outros recursos do SQL alocados, que foram startados por aquele usuário que startou o serviço, tudo que aquele usuário colocou em memória não vai para disco. Vai ficar em RAM. Começou em RAM, morre em RAM. Lado positivo, você não vai colocar o dedo no disco, se não coloca o dedo no disco, todo mundo fica mais feliz. Lado negativo, sistema operacional sob pressão, alguém vai sofrer. Vai ser o SQL, vai ser o sistema mesmo. A recomendação, o legal é, não faça porcentagem. Eu vou fazer o seguinte, 90% de memória para o SQL e 10% para o SO. Pega uma máquina com 2 TB de RAM. É meio irrisório dar 10% para o SO. Ele vai fazer o que com tudo isso de RAM? Não precisa. O Windows ME. O 95 usa. São as coisas bonitinhas. Então, é um bom senso. O que é que você usa de bom senso? Quanto você monitora o seu sistema, vê quanto ele ocupa de memória num dia normal. Sem ser o SQL, o resto. Você tem um sistema, você tem o Windows. Linux é basicamente a mesma coisa. Você tem o kernel trabalhando com os processos. A vantagem do Linux é que carrega muito menos coisa. Você pode tunar a instalação. No Windows não, é aquele pacote cheio de trambolho que vem. Interface gráfica, para quem gosta de interface gráfica. E o resto das coisas estão ali, mais um monte de usuário logado. Então, calcula, monitora seu ambiente. Ele ocupa numa média de 10 GB de memória. Então vai lá, mete 10 GB para o seu sistema operacional e o resto para o SQL. O SQL vai ficar feliz, ninguém sofre com mais nada e todo mundo trabalha muito bem. É difícil de encontrar sistema operacional, se ele está bem configurado, atualizado direitinho, que faça a necessidade de mais de 50 GB de RAM. 10 GB, 6 GB já é mais que o suficiente para o SO se é uma máquina instalada só para isso. O problema quando a gente chega em empresas pequenas é que é uma máquina para tudo. É o servidor de arquivo, é DHCP, é AD, é um small business. Aí no small business você só senta e chora. Quase ninguém mais tem 32 bits, mas é bom lembrar. Um processo no 32 bits automaticamente aloca no máximo 4 GB de RAM. Se você olhar no Task Manager, ele tem 3 GB de RAM, 3.7 GB de RAM, mais 300 MB de memória para ele poder utilizar um espaço para começar um dump. Pode chegar a uma alocação de 16 TB de page file, que é o que ele não vai conseguir, ele vai jogar para baixo. Aí lembra, quem é mais das antigas, que tem o /PY, o /WE, para você poder fazer com que ele chegasse até 32 GB de memória no único processo. Na época do SQL 2005 tinha isso. SQL 2000, quem é da época do SQL 2000, era só desse jeito para poder alocar mais. Lembrando que a SQL 2000 só foi 64 bits em Itanium. Alguém tem Itanium? Alguém tinha Itanium? Itanium era muito caro. Não desempenhava, extremamente assombrosamente caro e era uma jaca de processador.
64 bits salvou a vida de todo mundo. Um processador muito bom, muito bonito e muito barato. Qualquer core, qualquer coisa que você tem hoje é um 64 bits. E as alocações de memória já chegam a mais do que 16 teras de RAM. Já cheguei a ver máquina com 120 teras de RAM. É máquina parruda, é para processamento extremamente pesado, não era para esse que ele serve. Basicamente, como é que funciona a alocação da memória? Sistema operacional, entra o SQL de um endereçamento para baixo. Se você pegar o InDBG, você vai trabalhar com todos esses endereçamentos aqui para poder gerar proc dump, para poder gerar dump e fazer as análises, tá? Então, anotem quando vocês começarem a mexer com o InDBG, que você vai poder trabalhar e ver o que estava na memória naquele momento. E os hexadecimais são bem interessantes. Uma versão mais explodida disso. Tudo que está dentro do buffer pool. Então, se esse cara sofre, ele vai matar esse daqui e esse cara, por sua vez, vai empurrar esse cara de baixo. Vai deixar menos memória, aí vai começar a sofrer. O que eu falei sobre lock pages in memory era só na versão Enterprise. Para o 2012, depois do Service Pack 1, isso ficou disponível até para o Standard. Não funciona no Express porque não tem sentido nenhum você colocar isso no Express. Mas o usuário que starta, você vai lá na Policy, Local Security Policy, coloca lá o usuário, restart o serviço. Tudo que esse usuário subir, fica só na memória RAM. É legal, em alguns casos, se você tem uma máquina definida só para isso e você não está trabalhando com 2016 para cima. Por que essa recomendação não vale para o 2016? A Microsoft assume que do 2016 para frente você tem bastante memória. Você não vai mais sofrer com isso. Você tem muita memória na máquina. E eu trabalho com que o SQL e o sistema operacional, que na teoria você está usando o Windows Server 2016, porque afinal de contas 2012 para trás já está fora de suporte, já trabalham melhor a velocidade e o tipo de alocação de memória. Então você não vai ter tanto, você não tem tanta necessidade. Se você for dar uma olhada com o Ruiz Active ou começar a olhar as DMVs, SQLOS também tem as informações sobre a alocação de memória, cai para Buffer Pool, Resource Monitor para poder monitorar algumas coisas, a parte de cache e os brokers. Tudo vai entrar no Memory Node, que lembra aquela partezinha da memória em cima do processador na questão do NUMA, e volta para o sistema operacional e para o seu SQL. Todas as informações, se você fizer um dump, vão estar disponíveis e vão estar abertas. Você só não vai conseguir ver o dump se você colocar Active Memory Dump, porque a parte de free pages, ele flaga aquele endereçamento de memória como disponível para o sistema operacional. Caso aconteça um dump, esquece, não precisa baixar isso. Se você colocar um full memory dump, aí até o free pages vai descer para a sua estrutura. O buffer pool, que é onde a gente armazena todas as páginas felizes e sorridentes da estrutura. Isso aqui é interessante, essa trace flag funciona até hoje, a 834, se vocês quiserem utilizar quando vocês têm large objects. Lembra, a página ocupa 4K, certo? A página de dados ocupa 4K. Então você vai subir para a memória um endereçamento aprazível para o SO, junto com o SQL, da quantidade de páginas que você leu, que é 4K, mais outras páginas ali. Quando você começa a trabalhar com large objects, que é aqueles var-binar, var-char-max, você precisa de uma alocação de memória mais rápido para poder colocar o seu objeto mais rápido em memória e entregar isso para o usuário. Pode ser que isso ajude. Ele já pré-reserva para o SO, para o SQL, uma memória maior quando ele vai solicitar. Vou precisar de memória, então tá, no mínimo 2 MB. Eu já guardo um pré-endereço, eu só vou para você eu entrego 2 MB, mas eu pré-gravo que eu só vou alocar um próximo endereçamento 16 MB para frente. Se você não usar e o seu processo acabou, eu limpo e libero isso para o próximo recurso que precisar. Se você precisar, eu vou dar uma expandida nisso para você. O SQL é um consumidor de memória e você não tem o que fazer. Ele pegou a memória para ele, é dele. Ele pegou a memória dentro daquela parte da RAM, dentro do NUMA ou do SNMP, é dele, fim da história. Eu não estou mais usando, eu fiz um free buffer, é dele.
A não ser que você vá lá no Max Memory e diminua, que aí ele vai lá, vai pedir para o sistema operacional reduzir, é dele e acabou. Ele é um consumidor, não vai fazer, você não vai fazer mais nada além disso. E o legal é que todo aquele sistema de monitorização da hora, que você vai lá e instala um SCOM, ou qualquer ferramenta do System Center ou ferramenta de terceiros, a primeira coisa que o cara da monitoração te liga no meio da noite, olha, estou com um alerta aqui, esse aqui está ocupando 90% de memória. Sim, mas isso não é normal, não deveria ser assim. Quando é banco, é. Até convencer o cara que é isso, são 20 documentações diferentes, ou é assim, fim da história, bloqueei o cara. É um pé. Por isso o legal é, configura mais ou menos uma quantidade razoável e deixa o resto para o SO, pelo menos para não aparecer no alerta da madrugada. Bom, pessoal, é isso só que eu tinha para mostrar. Até que enfim eu consegui acabar uma palestra. Muitíssimo obrigado por terem me aturado. Alguém tem alguma dúvida? Alguém boiou? Essa documentação vai estar disponível para vocês. Se puderem ler, tem umas notas de rodapé que dão link para mais informações da Intel, que é o que eu tenho, mais informações da Microsoft, para vocês quiserem ler mais sobre o assunto. É bem interessante. Se você aprender melhor como performar o seu hardware, você performa melhor o seu SQL. Só uma última coisa, todo mundo já viu o balanceamento de energia, certo? Você vai lá na tomadinha lá do lado do relógio, quando você instala um SO, o que acontece? Performance é balanceado. O que é performance balanceado? Você não usa toda a capacidade do seu processador. Você subiu uma máquina virtual, você está ligando se a máquina vai ficar ligada? Você não está nem aí, está no data center, foda-se. Vai lá e coloca para alta performance. Você vai usar realmente todo o clock do seu processador, até na máquina virtual. Só que aí você tem que trabalhar junto com o hypervisor e lá ele fazer a configuração do tuning de energia. Isso é um detalhe muito legal, porque se você sobe máquina na AWS, no Azure, é todo mundo com energia balanceada. Você está ligando se esses caras vão pagar mais de energia elétrica? Não, você quer desempenho. Você vai lá e seta. É perceptível a melhor. Principalmente quando você trabalha com muitos processadores. Com mais de 16, você sente o tempo de query reduzindo drasticamente. Então dá uma olhadinha, vale a pena, não custa nada, é um clique, não precisa rebootar. Clica e corre para o abraço. Quando os caras configuram a máquina do lado lá na frente, em socket, os processadores, vale a pena habilitar o soft Do 2000, se você tiver um SQL 2014 e o cara te deu um único socket com muitos processadores, vale a pena habilitar soft Numa? Para o 2014 para trás, vale a pena. Para o 2016, não tem essa necessidade, óbvio. O Windows já identifica a droga que foi feita e tenta trabalhar melhor. Para o 2014 para trás, faça. Vale a pena. Eu não citei soft Numa, mas tem um link sobre isso. Ele faz um SNP, que na teoria é um processador, um socket com muitos processadores, trabalhar como se fosse um Numa melhoradinho, mas na limitação que foi dada na virtualização. Beleza? Posso? Não. Não? Tá bom. Deixa eu te falar. Já me fizeram essa pergunta e eu sempre respondo que na tese não faz diferença. Você tem uma experiência maior. Quando o pessoal configura VM, se vê diferença de performance em configurar uma VM, um socket com vários CPUs ou várias CPUs e um socket. Você tem algum caso, já viu alguma coisa que causa diferença de performance? Um socket com vários CPUs? Você apresenta para a VM um processador com vários cores, né? Aí os caras vão enxergar um processador com vários cores, ou você apresentar, por exemplo, 4 processadores com um core cada. Então, se você fizer, ou você apresenta 4 cores, um processador cada, ou um core com 4 processadores cada. Você vai acabar nessa questão do Numa. Se você está usando o SQL 2016, você vai sentir a diferença de performance, porque pro SO, ele vai falar que, olha, eu tenho essa informação, então você, hardware, você sabe que você tem uma alocação de memória diferenciada. Você tem os endereçamentos de memória diferenciados. Já isso tem que estar atrelado junto no hypervisor, que se você entregar um socket diferente, ele tem que entregar aquele socket para a máquina física diferenciado. Pro SO, o SO vai se enganar. Ele vai olhar e vai fazer.
É a mesma coisa quando o cara fala, se eu entregar um disco de 200 GB para você colocar o seu SQL, ou te dar 4 discos de 50 GB para o seu SQL, no hypervisor é a mesma coisa. Afinal de contas, só está acessando um negócio lá. É errado. Acaba caindo no mesmo conceito. O sistema operacional, ele atribui uma DLL para trabalhar com enfileiramento de disco. Se você tem mais de um disco, você tem instanciado no processo mais de uma DLL para trabalhar com enfileiramento de disco. Então você vai conseguir um throughput maior de disco se você conseguir entregar discos diferentes para o sistema operacional. Por mais que eles saiam lá do mesmo disco da storage ou do mesmo disco do disco da barriga, para o sistema operacional ele vai enfileirar diferente. Ele vai detectar que está tendo um drawback em algum ponto. Se você fizer uma análise mais aprofundada, você vai descobrir que é lá no disco físico mesmo. Mas para o sistema operacional são enfileiramentos diferentes. Se um disco cai, ele faz o over de toda a sua estrutura, depende de como você configurou. Se um disco crashar com performance, ele não derruba o resto, que são filas diferentes. Já fiz esse tipo de alteração no movimento, eu tive 20 a 25% de diferença. E era uma máquina com um socket de 16 ports, para 2 por 8, e desabilitou o hot end CPU, e senão ele não consegue fazer o vídeo. E o próprio member tem que usar lá o Nessa parte de virtualização é muito importante falar com o seu time de virtualização para trabalhar junto com eles. O problema é quando você não tem o time de virtualização e é você o cara da virtualização. Então, pega o manual, a VMware tem alguns manuais bem legais sobre virtualização. Zen, que é da Citrix, mesmo na versão open source, vale a pena ser estudada, a documentação dos caras é muito boa sobre isso. Questão de enfileiramento de processamento e enfileiramento de processador, processamento e disco. Vale a pena ler, ajuda bastante para você performar melhor o seu hardware. Não é só instalar, habilitar a virtualização e tocar a vida. Tem um tuning considerável para fazer. Se você tiver servidor da HP, é recomendável falar com um técnico da HP para mexer com algumas coisas. O hardware da HP precisa de ajustes e tem muitas questões de firmware que precisam ser tratadas. É só eles. A Dell não tem esse problema. A IBM também não está nem aí com vocês, mas a HP precisa de ajuda. Mais alguma dúvida? Tá tudo bem? Legal? Muitíssimo obrigado. Agradeço ao DataSite pela oportunidade. Agradeço a vocês por estarem aqui pela uma sexta-feira. Valeu. Agora acho que tá Paulo Brins.